Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, Movimento Esporte Conecta. Segue a Lê. Quem não conhece o nosso site, vai lá ainda. Ainda dá tempo também de se inscrever para o curso que a gente está promovendo de Mindfulness. Oi, Caco. Já te coloco aqui, peraí. Já te chamei. Oi, Oi, Alex, tudo bom? tudo bom? Tudo jóia. Prazer. Prazer. Boa noite, galera que tá entrando. Opa, tô ouvindo um pouquinho minha voz de retorno. Você tá ouvindo eu em duplicidade? Não, tá bom. É. Vou até colocar o fone, apesar que eu não tenho colocado, mas eu tô ouvindo eu voltando, a minha voz voltando, não sei por quê. Não, o meu tá normal aqui. Boa noite, galera. Então, Caco, obrigada, né, por você ter aceitado a live comigo. Eu tô aí no que eu chamo Movimento Esporte Conecta de maio do ano passado até aqui, até agora. Tem dado muito certo aí, estou conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, é o meu propósito aqui. E venho aprendendo muito também com todos vocês, atletas, esportistas, né? Só praticantes de atividades físicas, ou aqueles profissionais ligados ao esporte, que é o que eu procuro sempre trazer. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, quem é o Caco Fonseca. Sim. Depois a gente vai desenrolando aí. A galera que tiver perguntas pode deixar no comentário. Caco, não precisa se preocupar que eu tenho conseguido pegar as perguntas do pessoal e na medida que da tua fala aí eu vou interrompendo e perguntando para você. Não, perfeito. Não, obrigado pelo convite, né, para mostrar um pouquinho, né, dos esportes de aventura, né, que eu já participo já há algum tempo, tanto na competição como também na parte de como professor. Então vamos lá. Então, meu nome, né, é Carlos, né, Fonseca, mas o pessoal me conhece como Caco, que até minha mãe não sabe mais que eu me chamo Carlos. Certo. Aí ficou como Caco, até o nome do livro ficou Caco também, então acho que Certo. mudou um pouquinho um tempo para cá. Então eu sou formado na educação física, já faz um tempo, acho que em 99 eu me formei. Aí depois fiz pós-graduação em fisiologia do exercício e depois eu emendei um mestrado na biodinâmica do exercício. Eu também estudei a parte de bioquímica. E aí um pouquinho assim, quando eu entrei na faculdade, logo depois eu entrei no exército também. Aí fiz CPUR, né, que é oficial temporário. Aham. Aí fui no curso de infantaria, fiquei aí onde eu aprendi a, a orientação, né, a corrida de orientação, que depois eu vim utilizar isso na corrida de aventura quando eu comecei em 2001. Então, aí foi, eu sempre gostei dessa parte da natureza, né? Meu pai sempre levou muito para acampar quando eu era pequeno, e acabou que depois vou indo para essa parte de aventura, que é exatamente no meio do mato, orientação. Aí começou a entrar as outras modalidades, né? É isso que eu ia te perguntar, se você já começou direto, qual que foi teu primeiro esporte aí de adolescente ou de criança? Tudo bem, você falou que teu pai te levava para o meio do mato aí, mas você era praticante de alguma atividade específica quando você era adolescente, criança? Sim, então desde pequeno, né, eu pratico. Eu comecei com aquele amiguinho da escola que depois da aula ia para um karatê. Aí Ah, minha mãe acabou me levando para o karatê também. Aí o amiguinho saiu, eu continuei. Aí fui até a faixa preta. que legal. Aí eu lutei muitos anos, né? Acho que de 7 anos de idade até uns 22. Aí, nesse meio tempo, ali com 15 anos, começou uma capoeira perto de casa. Aí eu fui para capoeira, eu lutava karatê, jogava capoeira. A capoeira também fez parte ali da minha adolescência e também bastante tempo depois.
Cheguei também a dar aula no capoeira nos Estados Unidos, que eu morei em 2000. Só que eu sempre gostei de correr. Corria quando era pequeno, ia para a praia, corria lá na areia. Então eu sempre gostei dessa parte do esporte. Então começou mais ou menos aí, né? Por aí. Porque no Ó, tem karatê, pessoal que te conhece aqui que karatê não sabia, não, porque você já fez um pouquinho de tudo, né? O né? Márcio Leal aqui falou, ó, karatê eu não sabia, não. Karatê Kyokushin fui até o segundo dan, faixa preta, lutei, ganhei campeonatos paulistas, ganhei Olha só. brasileiro. Só que aí eu me machucava bastante, era um karatê meio violento. Aí eu preferi ficar só com a capoeira, né? Fiquei só com a capoeira há muitos anos. Uhum. Aí adorava também. Só que aí quando começou a entrar o esporte de aventura, as modalidades, eu comecei a pesar que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Ou só capoeira, ou Aham. começava a correr. Aí eu cheguei a fazer os dois um tempo, só que aí eu chegava quebrado de alguma prova na capoeira, aí não começou a entrar em conflito, aí eu tive que abrir mão e fiquei só com a corrida de aventura. Com a corrida de aventura. É, E antes de você falar um pouquinho pra gente da corrida de aventura, assim, eu fiz umas de leve, né? Só é, 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 quando era aquela de quarteto misto, que você não precisa fazer o rapel, você não precisa fazer, algumas coisas você não precisa fazer, aí eu era muito café com leite, assim, só para dizer que eu nunca fiz. Mas assim, nem comparação, né, com tudo que você vai trazer aqui pra gente, mas só para o pessoal que, né, de repente não vai ver nossa live aqui depois e também não conhece, quer dar uma explicação aí para leigo, o que que é a corrida de aventura. sim, é um esporte, né, sempre voltado assim à natureza, né? E a coisa de aventura, para muitos, às vezes é um pouco complicado porque não é uma prova, não é uma prova igual, né? Diferente do triatlon, que você vai sempre no mesmo lugar, Uhum, você faz uma prova que é sempre o mesmo percurso. Coisa de aventura não. Então sempre o percurso tem que ser inédito, né? E tem as modalidades. Então, você tem as modalidades básicas, né, que é mountain bike, corrida de montanha, canoagem e técnicas verticais. Aí você tem uma variação também entre cada modalidade dessa. Na canoagem, por exemplo, tem vários tipos de barco. A parte de corrida de montanha, tem trekking dentro d'água. Mountain bike, uma bicicleta de montanha. aham. E a parte vertical tem também várias técnicas, você tem que saber, né? Como rapel, tirolesa, escalada, ascensão por corda. Então, basicamente isso é coisa de aventura e tudo com uma orientação. Então, você tem que chegar, sair de um lugar e chegar num outro posto de controle pelo caminho que você escolher, pela navegação Uhum. e no menor tempo sempre. Então, não é regularidade. Então, você tem que fazer o mais rápido possível tudo isso daí. Aí tem desde a prova de iniciante, que tem a navegação mais fácil, a parte de vertical é mais tranquila, navegação tudo mais tranquilo, até as provas mais pesadas, mais longas, né, Uhum, que exigem uma questão técnica muito maior nas modalidades, tanto todas as modalidades e a parte uhum, vertical mais ainda, né? Então, basicamente é isso. Aí junta é uma prova em equipe, tá? Tem o porquê por ser equipe, né? Então, normalmente, né, já lançaram provas solos, tudo mais, mas aham, quando você vai para o meio da natureza, é importante você estar com uma outra pessoa, porque caso aconteça alguma coisa, você tem uma outra pessoa sim, para te ajudar no resgate ou pedir ajuda. E as provas mais importantes são com 4 pessoas, sendo que uma pessoa do sexo oposto, né, para poder contar para o ranking, pode ter mais mulheres, né, 3 mulheres e um homem, normalmente é 3 homens e uma mulher, e porque também a questão que você vai estar em lugares mais inóspitos, então se acontece algum acidente com alguém, sempre tem que ficar uma pessoa com essa acidentado e outras 2 pessoas vão procurar ajuda.
tá? Tá. Então, basicamente é isso. Então, tem desde o iniciante, né, até as equipes mais avançadas, as pessoas que têm mais experiência no esporte. Então eu vou considerar que eu fiz bem para iniciante, só para tomar o gostinho, mas o gostinho não me picou, não. Foi quando eu conheci também o Geraldo, que inclusive, né, É, me indicou você, o meu marido, mas fiz uma prova com ele lá em Vitória, Caco, mas para ele, que já estava acostumado também, foi muito café com leite, mas não sou muito de meio do mato, não. é. Já fiz triatlo, mas o tradicional, é. Tem que gostar Mas, mesmo, né? tem que gostar. Tem que gostar, mountain bike tinha que se largar, quando eu tinha que fazer descida eu botava a mão no freio, não dá certo. É. É. Mas e conta pra gente, que eu sei que você aí já é ganhador de vários prêmios e já falaram aqui, eu vi também um pouquinho no teu site, o melhor já ganhou como melhor navegador do Brasil, não sei se foi do Brasil, do mundo, escreveu um livro. Conta um pouco da tua trajetória dentro desse mundo. Então, a gente começou ali em 2001, né, nas coisas de aventura, né? E só que eu já vinha da coisa de orientação do exército. Então, eu tive que só me adequar aos mapas da coisa de aventura pela escala. E aí começaram as provas, começamos a juntar, né, pessoas para correr, né, a prova, que também isso é um outro desafio, porque você tem que estar com o mesmo objetivo ali na competição, né? Você quer terminar a prova, você quer completar ou você quer ir para competir, né? Então, isso daí Uhum, também você tem que tá certo. alinhar bem isso durante as provas. E a gente se identificou bastante a esse tipo de competição, porque eu já fazia, né, orientação no meio do mato, tudo mais, e teve que já pedalava uma questão mais de lazer. Aí eu entrei com o mountain bike mais competitivo, mais treinar mesmo, e a canoagem que eu não tinha tanta vivência, mas o colega que entrou comigo, ele já era remador. Então, para a gente ele ensinou bastante a gente procurou atrás também de professores para ensinar a canoagem. Então, aí começou isso daí, a parte de vertical a gente sabia do exército, e aí começou nas provas. Aí começou aquele começo natural, né, que você comete vários erros, aí você tem que aprender com esses erros. E começou a melhorar e começou a ganhar algumas provas e aí consegui meu patrocínio, aí foi para provas fora, aí começou a ganhar algumas coisas. Tinha um circuito brasileiro na época forte, de prova, umas provas grandes, né, que o EMA, depois o EcoMotion, que eram provas que estavam todas as equipes mais competitivas do Brasil. Aí começou os resultados, né, a gente tem uma prova que chamava Chauás, que era super difícil de navegação, a gente ia bastante nela para poder aprender realmente a navegação mais difícil, isso foi muito bom. Era uma prova que não tinha premiação, não tinha nada, mas o que eu ganhei de experiência nessa prova, Experiente. aí começou a trazer resultados em outras provas difíceis também. Então, eu aprendi bastante a navegação nesse. Aí a gente ganhou foi 4 ou 5 anos seguidos dessa prova, desse circuito, né? Aí um ano lá que numa prova no Desafio dos Vulcões, na Patagônia, a gente fez um dos melhores resultados de uma equipe brasileira fora, que foi um quarto lugar, uma prova que tinha Olha, 80 equipes. E porra. aí acharam que eu naveguei direitinho, aí me deram o prêmio de melhor navegador no Ah, Brasil na época. parabéns. E aí E, depois. Caco, só um pouquinho, desculpa, mas e a equipe, a gente tá falando, você sempre competiu em quatro e uma integrante era mulher, e era sempre a mesma equipe, Não, a equipe nessa teve. maioria das pro? Não, teve muitas mudanças, né, de integrantes. Assim, a gente teve uma base, eu e o Márcio, né? O Márcio hoje ele virou monge da Kriya Yoga. Aí eu continuei, né, com a Selva. E só que Uhum. mudou vários, né? Passaram vários homens, várias meninas também.
que Uhum. pegavam, então eles ficavam um tempo, porque não eram provas duras, né? Então você tinha que abrir Sim, mão de algumas coisas até do seu dia a dia para poder treinar, competir. Então muita gente, várias pessoas não conseguiam manter isso por muitos anos, né? sim. Então, mas passaram vários, né? Várias pessoas que eu procurei escrever o livro, colocando assim provas que para falar desses integrantes De até, todos os integrantes. porque todos assim correram com a gente, viraram amigos, são pessoas muito Sim, especiais e até hoje, né? Tem uma amizade assim, tem contato. tem o Alexandre Haddad, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele correu com a gente em 2004, 2005 e começo de 2006. Ele deu um up na equipe, porque cada pessoa você aprende uma situação diferente, não só da prova, mas com as pessoas, né, com a convivência. Sim, Então, ele trouxe uma experiência muito grande para a equipe que a gente precisava na época. Passou o Ricardo, que é um bombeiro, ele também, ele passou. Então, você não aprende só com a prova, né? Você aprende com as pessoas que estão com você na prova. E nisso foi a evolução, assim, gradual da equipe, né? Como uhum, equipe, como até como pessoas todas as pessoas que passaram na selva, sim, eu acho que eles têm o orgulho de ter corrido com a equipe até hoje. Tá, com pessoas, certeza. a Úrsula que estava que ela até está na Tá. live, ela correu várias provas, ela tem no capítulo, no livro também, tem um capítulo com prova que eu fiz com ela em Abu Dhabi. Então, assim, ela também Ela ensinou a mostrar a língua aí, ó, ela tá falando. isso, é. Então, ela era uma pessoa muito, assim, que trazia um astral muito bom para a equipe. Isso daí é bom numa prova de 5, 6 dias. Então, ela pegou a gente ali no auge do militarismo também da equipe. Então, E deu uma. ela trouxe assim, um diferencial. Então, você vai aprendendo, né, com as pessoas e vai evoluindo como pessoa e Sim. como equipe também, né? E falando um pouquinho de equipe, não sei se foi a Úrsula que lá em cima perguntou, alguém perguntou, para você falar um pouquinho qual o papel de cada integrante da equipe. Sim, isso daí é assim, importante porque quando você está é uma equipe, né? Então tem que trabalhar todo mundo junto. E aí tem o navegador, tem o capitão, tem a parte também que uma pessoa que vai cuidando dos integrantes, né? Se a pessoa está comendo, se ela está bebendo. E tem a pessoa que vai ajudar na força mesmo, né? Quando tem alguém um pouco mais cansado e tem uma pessoa ali que é muito forte, Uhum. que vai ajudar para a equipe andar junto quando eu estou navegando lá na frente. Então você tem assim vários papéis, né? Tanto pré-prova quanto durante a prova. Então o pré-prova de uma prova grande durou meses, né? Então você fica não preparado o treino em si, mas a questão logística. Então você esqueceu uma peça e quebrar essa peça durante a prova, acabou a prova, né? Sim, Já você está desclassificado, então você não conseguir ir para frente. Então, toda essa logística é importante também, esse pré, né? Preparação para a prova é importante. Então, isso daí as pessoas cada um vai fazendo seu papel ali antes e tem seu papel também durante a prova. opa, deu uma travadinha. Agora voltou. Agora voltou. Então você E, estava falando de que cada um tem o seu papel, e isso não só durante a prova, mas o antes também. sim, é bem assim, Oi. é bem complexo, né? Que você tem que pensar ali em uma lista gigantesca de material e materiais bons, né? Leves, onde você vai colocar comida em tal lugar. Então, tudo isso daí, Aham. quanto, né, você vai estimar, quanto você vai ter fazendo a prova, e uma prova a gente come a cada 1 hora. Então, é uma logística grande para assim. E durante a prova tem que estar todo mundo ali bem centrado Bem no seu papel. sintonizado também, né? Bem Ó, sintonizado. trouxeram uma camisa para mim aqui que você deve ter participado, senão ele não tinha trazido aqui.
É, a camiseta da Cel. É legal. Tá meio. É, camiseta das antigas. Essa aí é quase É museu. das antigas, porque quando eu já É, tô com 10 anos com ele, ele não fazia mais corrida, então tá é, guardada aqui. é. É. Ô Caco, e igual você estava falando, né, de longas. Ah, alguém perguntou, depois eu volto, só para não esquecer. Você falar do desafio do Bolinha da USP, alguma coisa assim? Gravei bolinha, você deve saber o que que é. Conta pra gente o que que é que perguntaram pra você falar, e depois eu volto nas provas. Isso daí era uma brincadeira que tinha na USP, né? Que a gente falava. Começou, uma vez eu ia começar um treino, na USP tem uma volta de 500 metros. E normalmente a gente aquece ali, né? Para ficar dando volta ali, aquecendo, tudo, depois você sai pro treino. Uhum. Aí a gente marcou num domingo para aquecer ali e ia sair para pedalar na estrada, eu acho, né? E aí tava eu e o Márcio, né, que competia comigo. Aí eu falei para ele, falei, nossa, imagine fazer os 100 quilômetros que a gente vai fazer rodando aqui 500 metros. Aí começou isso daí. Aí imagine se a gente não fez 100 quilômetros ali na bolinha rodando, rodando isso daí. Aí começou, aí tem um triatleta, ele chama Arthur, ele falou que ia bater o meu recorde lá na bolinha. Aí eu falei Ah, brincando, falei assim, ou dobro ou nada, né? Porque fazer 101 quilômetros, eu falei assim, não, tem que fazer no mínimo 200. Eu brinquei com ele para valer, para valer ali o o desafio. desafio. Aí ele foi e fez 250 quilômetros. Aí ele chegou, brincou para mim e falou assim, ó, dobro ou nada. Aí eu fui lá e fiz 500 quilômetros em 18 horas. Aí ele parou, aí Ah, a brincadeira parou por aí. aí a brincadeira parou por aí. É, Por isso que estão falando, acho que aqui, ó, Iron Nuts, não sei. que foi um É, acidente lá. Eu não podia colocar o pé no chão, né? aham. Aí foi o pessoal lá ajudar, me dava comida em movimento, tudo. Aí eu comecei, fiz em 18 horas, os 500 quilômetros. Que legal. E geral tá perguntando aqui, qual que foi o maior perrengue que você já passou nessas provas todas que você já fez? Foram vários, né? Assim, de perrengue mesmo. Você fala assim, nossa, essa foi quase morrendo. Então, teve algumas, né? Mas você acabou dando certo ali no final. Mas, assim, um específico foi um Desafios Vulcões 2007. Teve uma nevasca no final da. Eu estava quase saindo da montanha, da parte de neve que estava exposto, e entrou aquele vento branco, né? Que é um vento de mais de 150 quilômetros por hora, e pegou a gente na neve. Então, foi assim, umas 40 minutos de meio que agonizante para poder conseguir chegar num lugar protegido. Então, ali foi um dos perrengues que a gente teve que clipar os quatro juntos para não. O vento arrastava a gente na neve e estava levando para um penhasco. Então, a gente teve que clipar e eu cavei um buraco na neve e se enfiou todo mundo dentro do buraco. Até a Nossa, gente decidir se organizar e sair de lá, meio que rastejando, até chegar às pedras e conseguir sair do perrengue lá. Aí tem vários, né? Aconteceu uma vez no Paraguai. pediram para contar aqui o perrengue do Chauás de Iguape. De Iguape. Puta, tem que ver. O Cris Guariglia. Teve vários lá no. Agora eu não lembro qual prova que é, porque todos os Chauás tinham um perrengue, né? Aí teve um De que. Iguape, não sei se é. Não, teve Iguape, só que eu não lembro qual que teve tanto perrengue lá. Teve um que a gente desceu uma cachoeira com as bikes, descendo as bikes de corda. Foi um Nossa, Chauás lá nessa região de, não sei se é Cananéia, Iguape. Teve um que a trilha ficou
alagou tudo. Onde era para ter uma trilha, a gente estava com água no pescoço. Aí teve, nossa, igual teve muita prova, é até difícil saber qual perrengue que foi lá, né? A gente Ô teve Cris, se um. você lembrar aí, você É, escreve pra gente. A Úrsula estava falando também dos beduínos em Abu Dhabi. isso daí quase a gente conseguiu fazer um super negócio. A, a gente quase trocou a Úrsula por 10 camelos. E a gente Só 10 atravessou. camelos você vale, ô Úrsula? É, aí ela falou que era pouco camelo, mas foi quase. A gente achou uma É. tribo de beduíno no meio do deserto. E a gente estava no. Eu estava navegando no meio das dunas, né? Aí o PC, pelos meus cálculos da navegação, estava uns 2 quilômetros para frente. Aí o integrante lá da equipe, o Márcio, ele falava assim, aí a gente já viu uma luz, e as dunas eram um prédio de 8 andares, né? E você tem os oásis, que é onde tem a areia dura, assim, e eu navegava mais ou menos por aí, azimutando, tudo, de oásis para oásis. E nos meus cálculos, faltavam 2 quilômetros, a gente viu uma luz. Aí um da integrante da equipe falou, ó, o PC tá aqui, Caco. Eu falei, não, o PC tá para frente, não tá aqui. Aí ficou aquela discussão. Aí eu falei, Caco, se a gente passar esse PC e se perder nesse deserto, a gente não vai sair nunca mais aqui, porque era tudo igual, né? E era noite. Aí ele ficou teimando que o PC era ali, aí eu falei, não é aqui. Aí ficou, eu falei, tá bom, vamos descer lá e vamos ver se o PC é aqui, se não for, a gente já toca embora. Aí realmente não era uma tribo Uma de tribo de. beduíno, e aí eles não falavam inglês, nem sei que língua que eles falavam, e eles começaram a querer fazer as boas-vindas e chamou a gente para ir para dentro da tenda deles, Ó, para tomar leite de camelo. Aí a Úrsula ficou super assustada, ela nem entrou na barraca com medo, né? E aí eu dei lá um trekking pool lá que estava quebrado, eu dei para eles. Aí eles davam leite para a gente tomar e ficava olhando para ver se a gente tomava realmente. E aí acabamos tomando leite com eles lá e depois seguimos o caminho, chegamos no PC e continuamos a prova. tá bom. O Cris falou aqui que é Iguape 2007, que o rádio, a Di passou muito frio. Foi uma prova que a gente caiu no rio, teve que nadar no rio. O rádio quase foi mordido pela uma jararaca. Quase assim, a jararaca pegou ele. Aí acabou a comida, a gente comeu coquinho que estava no chão. E foi uma prova assim, foi bem difícil, uma prova que teve uma navegação bem dura para sair lá do meio do mar. É, alguém perguntou também aqui, ó, Caco, a Estrada Real, semana passada foi a mais desafiadora? Semana passada? Teve prova semana passada ou foi só um treino? Não, outra coisa que eu faço também bastante é a expedição, né? Então, eu Hum. levo o pessoal para fazer expedições assim de bike, de trek e tudo mais. Aí, a semana passada, eu tive uma empreitada aí grande com um grupo, um grupo de amigos, né? A maioria eram médicos e tinha uma pessoa de TI e um coronel, que era um coronel aposentado do Exército. E aí eu fiz de Tiradentes até Paraty com eles, em 8 dias. Aí tinha uns que nem pedalavam direito, então eles estavam iniciando, e tinha outros que já pedalavam já há algum tempo e um Aham. pouco mais tranquilo. Aí ele fala que foi um desafio, porque o meu objetivo era chegar com todo mundo em Com todo Paraty. mundo, né? E sem perder ninguém, É, sem ninguém machucar. Aí um tomou um tombo no primeiro dia, aí depois que eu fiquei sabendo, ele teve uma fratura no braço. Aí fiquei sério? uns 7 dias com o braço dolorido, reclamando de dor. E aí foi indo cada dia, aí quebrou a bicicleta, aí pegamos um dia com lama. E eu acho super bacana porque ali todos ali, os 10, eles estavam bem integrados, né? Como equipe ali, um ajudando o outro, esperando. Aí tinha muito mata-burro invertido, ficava esperando para avisar para não entrar com a roda
Então foi um desafio bacana para eles, para mim também, porque Diferente, né? é diferente. Assim, quando eu estou numa equipe competitiva ou entro numa equipe mais tranquila para terminar a prova, eu tento me dar o máximo para Sim, completar o objetivo, né, que eles tinham. Então eu tinha que ficar arrumando bike, quebrava a bicicleta. Eu tive um ensinamento nesse passeio muito bom. Tinha que uma das legal. noites lá, um cara que estava lá, ele acho que foi na torcida do Corinthians, e um cara, e ele, sabe quando quase é o gol? Aí a pessoa grita Ah, gol, aí ele gritou gol, aí um cara do Corinthians falou assim, não grita gol se não é gol. Falou para ele isso daí. Isso daí foi um ensinamento, porque chegou no quinto dia de expedição, nenhuma bike ah. estava quebrada. Aí eu cheguei para um integrante lá com o Djalma, falei, caramba, Djalma, depois daquela lama que a gente pegou, já está no quinto dia e não quebrou nenhuma bicicleta. Nossa, tá lindo isso aqui. Só foi falar isso daí, só foi gritar gol, começou a Que quebrar aí uma quebrou. bike atrás da outra. Aí Putz, quebrou o câmbio uma, quebrou o raio da outra. Aí começou a quebrar todas as bicicletas e aí atrás um monte. E só que conseguimos resolver lá e seguir para frente. Então é. eu acho que isso daí que é legal, porque você está numa alta competição ou você está numa expedição, você acaba todo mundo virando uma equipe ali e se ajudando Uhum, para com certeza. completar a aventura, né? Isso que é É, que me mais motiva assim nos esportes de aventura. que legal. Ah, e o Rodrigo tá falando aqui que você fez milagre com os velhinhos na semana passada. Então, eram todos mais de 50, né? Só que o mais velho, que era o coronel lá aposentado do exército, sabe? Ele tinha acho que 62, 63. Só que ele era o mais forte. Era impressionante que ele Aí, ó. subia. Ele, acho que tem todo o histórico dele de exército, de fazer atividade Aham. física. E ele não pedala assim com bicicleta. Ele pegou a bicicleta emprestada e pedalou quase 500 quilômetros com a bicicleta É, que emprestada legal. durante 8 dias. Então, isso mostra que não tem idade, né? Que é possível. Sempre é possível. Estão perguntando aqui se a performance deles foi melhorando ao longo dos 8 dias. O que que você acha? Deixa eu ver, ó. Ah, dos 8 dias, teve evolução na performance ou nos últimos dias o povo estava todo quebrado? Cara, é impressionante. Uma coisa que eu falo, tanto em coisa de aventura como essas expedições, o segundo, terceiro dia é o pior. Depois você vai entrando que o exercício, que eles pedalavam de 6 a 10 horas por dia, todo dia. Então, depois do quarto dia, impressionante que eles foram melhorando. Tinha um lá que Olha parecia que só. ia infartar nas primeiras subidas, nos primeiros dias, ofegante. Aí, nos últimos dias, ele já estava subindo, tudo pedalando, não estava mais Olha só. ofegante. Então, você tem uma. É até difícil explicar, mas você tem uma evolução ali, mesmo a dias consecutivos assim de Uhum, atividade, né? bacana. Que legal. E voltando para tuas provas aí de aventura, qual foi a mais longa que você participou? De distância foi uma prova na Austrália, né, lá na ilha da Tasmânia. Foi 840 quilômetros e a gente demorou acho que 7 dias para fazer. E a de tempo em prova foi uma prova de 500, acho que era 580 quilômetros. A gente demorou 8 dias e 19 horas para fazer lá no sul do Chile, lá na Patagônia. E hoje em dia você, bom, tá certo, né, com essa situação toda do Covid desde o ano passado, aí as coisas mudaram um pouco, mas você tinha alguma coisa programada pro ano passado? Esse ano vai ter alguma coisa ainda? A gente fez um treinão meio prova na Bahia faz umas 2 semanas atrás, três. Foi uma competição com menos gente, tudo, no interior da Bahia. E agora tem uma prova longa que acho que vai acontecer, que é no sul, entre Santa Catarina lá e Rio Grande do Sul, que está na programação, chama Malacara Race.
que é uma prova também de vários dias. É isso que Aí, está na programação que agora. tá na programação. E você organiza provas também, né, Caco? Sim, eu organizo junto com o Felipe Campelo do Rio, a gente fez uma junção há alguns anos, tanto de equipe para competir, quanto na Aham. organização de uma prova que chama Expedição Terra de Gigantes. Então, a gente já organizou algumas provas juntos e é uma prova que normalmente a gente faz de uma semana, né? Já está na terceira edição dessa, só que já Uhum. organizou outras provas médias, né? Que é em torno de 150, 200 quilômetros. E aí ela estava marcada para esse ano, a gente adiou, foi para maio do ano que vem, lá no norte do Rio. Então a prova já está pronta já há uns 2 anos já que a gente quer fazer, só que não consegue. É. E tem uma outra prova média e curta que vai ser em São José dos Campos, que a gente está tentando autorização com a prefeitura para acontecer esse ano ainda. É uma prova de 120 quilômetros, média, e que vai passar a noite, né? E uma prova no domingo curta também para iniciante. E a gente vai fazer também uma escola de aventura, que vai ensinar as modalidades, Que orientação, bacana. e para poder no domingo correr a prova curta também, para trazer mais os iniciantes para o esporte, né? Para conhecer também, para entender, né, Caco? Porque eu acabei caindo, né, entendendo um pouquinho, porque eu já era do esporte, né? E aí fazia um pouquinho de corrida aqui, do Xterra, né, que tem lá em Ilhabela, que você corre no meio do mato e tal. Então, assim, mas é totalmente diferente e envolve outros esportes. Então, é legal que mostre o que que é, porque senão é uma modalidade que acaba ficando muito seletiva, né? Você não Sim, tem acesso fácil a entender. O triatlo já é difícil, porque são três modalidades, né? Em um, porque é um esporte. A corrida de aventura ainda tem todas as particularidades do local, igual você falou, que muda, é diferente, condições climáticas, você vai fazer uma prova mais longa, tem a questão de você dormir ou não dormir, né? sim. Então é diferente, então é bacana. E eu acho que aí é feeling, tá? Fora do Brasil, a Europa, tal, eles têm mais tradição de corrida de aventura. Isso é impressão minha ou você que é da área mesmo entende assim? Não, sim, tem países que tem mais equipes, tem pessoas assim, mais na modalidade, né? Europa, por exemplo, corrida de orientação, que aqui é uma prova que vai juntar umas 100, 200 pessoas no evento. Uma prova na Finlândia de orientação tem 3.000 pessoas. Nossa. Isso é um esporte nacional lá deles, né? Bem forte. Uhum. Então, você pega ali a França, tem muitas equipes na França que correm. Na Austrália, a gente fez uma largada na Austrália com 100 quartetos, sendo que 60 quartetos eram australianos. Tá? A gente, acho que hoje não consegue chegar numa prova de uma semana com a quantidade dessa de quartetos no Brasil. Uhum. Então, tem assim países que estão mais fortes assim na coisa de aventura. Então, e quando junta as provas do mundial, aí você vê, né, que tem quantidade de equipes mais de um país ou de outro que já Uhum. estão no nível de correr provas do mundial. E assim, e a parte do treinamento, porque não necessariamente os membros da equipe são todos da mesma cidade ou do mesmo lugar, ou conseguem o mesmo horário para treinar, mas vocês precisam em algum momento se encontrar. Como que, como que funciona normalmente para você treinar com a tua equipe? Hoje, por exemplo, eu treino em São Paulo tem um integrante e os outros dois são do Rio. A menina é um casal do Rio que corre. E a gente encontra bastante quando está fazendo o levantamento da prova, a gente acaba das provas que a gente organiza, né? Acaba Uhum. treinando junto, tudo mais.
Mas aí também chegou num ponto que a gente conhece muito bem eles, né? Então a gente sabe, né, o potencial de cada um Tá? e é muito fácil a gente conseguir juntar na prova mesmo e competir. Antigamente necessitava bastante nessa parte de treinar junto para saber como está cada pessoa, mas hoje em dia Uhum, normalmente com as pessoas que eu corro assim eu já conheço, já uhum, sei qual que é os pontos positivos e uhum. negativos de cada um e a gente tenta compensar ali na prova. E a questão da preparação mental, né? Porque assim, para fazer eu estava até falando com os parceiros meus aqui que estão trabalhando com essa parte de treinamento mental de atletas, tal, e estava até dando um depoimento. Como eu nunca fui de longa distância, vamos pensar assim, em águas abertas, agora que eu estou passando de 10 quilômetros, 13, e pensando em coisas diferentes, e conversando com tanta gente que faz provas de endurance, que eu começo a entender que vocês têm uma base bem forte em relação a mentalizar a prova, ou procurar um psicólogo do esporte, ou o treinador já tem algumas habilidades que vai passar para o atleta para ele entender que precisa também, né, se preocupar com essa parte. Então, assim, é um universo que está sendo trazido para mim nesse um ano aí que eu estou mais atenta a isso. Para uma corrida de aventura, que igual você falou, né, 800 quilômetros, 700 quilômetros, que você fica 7 dias, 8 dias, tem que ter toda uma base para aguentar o que vocês estão passando, né? Como que funciona essa parte desse treinamento? Como que vocês trabalham isso? A prova você tem que sempre pensar em trechos, né? Você falar assim, falar, vou fazer uma prova de 800 quilômetros, vira um objetivo ali muito longe, muitos quilômetros e muitas horas para alcançar. Então, Tá? o que eu tento passar assim para a equipe, né? Quando tanto na equipe que eu vou correr ou para o pessoal, para os alunos que vão correr, você tem que ter os objetivos curtinhos ali, né? Você tem que completar da melhor forma aquele trecho que você está, né? Não pensar um pouco muito lá na frente, né? No quanto vai, porque isso daí acaba desmotivando bastante, saber que você vai ficar 8 dias na prova. Então, você tem que pensar ali naquele trecho. Eu estou nesse mountain bike de 60 quilômetros, eu sei que a média vai ser tanto, eu sei que esse trecho a gente vai ter que parar para dormir. Então, você pensar mais naquele, No no momento mesmo, né? que é a corrida de aventura, você tem que pensar ali, você tem que estar em tempo real, né? Você ficar pensando muito no futuro ou pensar no passado, o que deu errado atrás e ficar nervoso com algum Entendi. que fez alguma besteira, Ah, você acaba também prejudicando no ritmo e prejudicando ali no convívio da equipe. Então você tem que pensar sempre dali para frente e próximo com o objetivo ali de terminar aquela modalidade na melhor forma possível. Nas provas muito grandes, que tem tempos de corte e tudo mais, eu tenho um tempo, né, de cada trecho que eu pretendo fazer e eu tento chegar antes que isso para poder me adiantando na planilha da frente. Porque se chegar em tal horário, na Patagônia todos PCs têm posto de controle tem tempo de limite para chegar. Se chegou depois, você está fora da prova. A organização tira você entendi. dali. Então você tem que estar sempre pensando naquele trecho, fazer da melhor forma possível dentro do planejado. E sem errar em alimentação, hidratação, tudo mais, para não chegar ao ponto de alguém ficar com baixa energia, ter que diminuir o ritmo por causa disso. Então você tem que sempre estar pensando na prova e sempre estar pensando ali naquele momento. Se você começar a ficar bravo do que aconteceu, a equipe não anda também, não vai para frente. Então você tem que apagou. Se foi muito grave, fala depois da prova, Uhum. mas dali na prova você não pode ficar guardando rancor e pensando que aconteceu no passado e deu errado.
Mas você Então, já pegou alguma situação que foi ruim assim e teve que dar uma mediada, uma contornada durante a prova ou conseguiu, as equipes que você tem formado e você participou, conseguiu passar sem maior perrengue nessa questão? não, é sempre, eu acho que eu tive uma evolução, né? Então, eu ficava muito bravo quando eu errava a navegação, por exemplo. Mas E eu com você ficava, mesmo, né? Não era questão de outro integrante. então, eu ficava bravo comigo e ficava bravo mesmo, e isso me atrapalhava, em acertar mais para frente. Então, e assim, eu tive vários ensinamentos, assim, que nem eu falei, de pessoas. Sim, Uma pessoa que entrou agora na live, o Ale, o Haddad, uma vez ele falou um negócio para mim assim que teve todo assim uma conexão assim que eu levei isso, eu levo até hoje isso. O que aconteceu? Ele correu comigo bastante tempo, aí ele foi fazer um apoio para a gente numa prova. E ele me conheceu toda a equipe, né, cada um, e aí ele chegou antes da largada dessa prova que eu tava que eu ia fazer e ele era apoio, ele chegou e falou assim para mim, ele me puxou de lado e falou, cara, você é o termômetro da equipe. Se você ficar bravo, toda a equipe vai ficar brava. Se você perder o controle, toda a equipe vai perder o controle. Então você tem que ficar o mais neutro possível e motivar as pessoas para ir para frente. E dali eu percebi isso daí. Então, se eu ficava mal, todo mundo ficava mal. Se eu ficava bravo, atrapalhava a equipe. Então, eu aprendi a apagar tudo que foi para trás e só que pensar para bacana. frente. É. Então, ali para mim, ali foi um ensinamento que eu levei isso, eu levo isso até hoje. Então, se eu fiz alguma coisa errada, ou se alguém fez alguma coisa errada, dali para frente mudou tudo. E se for, depois eu converso quando terminar a prova. Sim, Não tem que que bom. ficar batendo o pé, bravo durante a prova, tem que seguir Não para vai frente adiantar, né? e É. aí você vai andar, aí eu não erro mais. Então, a navegação também, às vezes você comete um erro assim, falar, agora isso daí foi agora para frente eu vou acertar tudo e vou Uhum. bem a prova. Então isso daí acho que um dos ensinamentos que eu tive aí com uma pessoa e eu levo até hoje e tento coisa. Então, quem me fala que eu não tenho emoção, que sigo sempre na mesma característica da prova, ter é isso. Então, eu tento não expressar nada se eu estou com dor, com raiva, e eu tento passar para a equipe que eu estou sempre bem e a gente não vai estar bem. Mesmo se eu estiver quase desmaiando. Eu A desmaio, responsabilidade está nas tuas costas. então, eu caio, se eu É, for cair, ninguém vai perceber que é. eu vou desmaiar, só na hora que eu cair. Por isso que o povo tá falando aqui, ó. Caco é meu ídolo nesse esporte apaixonante. É, deixa eu. Aqui, ó. Caco, eu te amo. Aqui, ó, o Alhadade que você falou. É. Um outro Alha aqui, tô te chamando de Salve Mestre, o Will. Sensacional, Caco, o Cris aqui, super inspirador, gratidão. E o Alexandre Ultra Trail está perguntando como que está a preparação do seu time para o desafio na Chapada agora em julho. Puta, infelizmente a gente não vai conseguir ir. A gente queria muito que eu voltar a correr na Chapada, né? A última vez que eu corri lá foi em 2003, né? Na cidade de Lençóis, né? Eu fiz muitas carrascos que foi no entorno ali do parque, mas infelizmente a gente não vai conseguir ir nessa prova agora no começo de julho. Olha, a Thaís Rinco está falando aqui que só queria ele na minha equipe. Eu não sei se ela já correu com você ou ela corre em outra equipe e queria você com ela. Não, ela é uma aluna também querida. Eu ainda vou fazer uma provinha com ela Ah, tá. para encher o saco dela a prova inteira. Ah, e assim, não te conheço, né, Caco, mas você parece ser uma pessoa tranquila. Ou você desenvolveu essa habilidade, igual você está falando aí, para dar uma contornada na equipe, porque tem que ter um bom controle mental, né, para aguentar.
esse tempo todo em situações difíceis, esse tempo todo dentro da prova, né? Em situações difíceis, inóspitas, então não é realmente para qualquer um, não é um esporte. É um esporte de aventura, mas não para aventureiro, né, Caco? Não Tem para que saber aventureiro. aonde você está indo. É diferente, né? É uma aventura planejada, não dá para ir É, na louca, não. sim. E essa da Austrália, você já falou, né? Foi a maior prova. Aí teve a outra que é com maior distância. E que mais? Que mais você pode contar pra gente? A gente deu um overview aí legal na tua trajetória, explicou pra gente um pouquinho aí de como funciona. Estão falando aqui que o Marcinho ensinou você a ser zen? Estão Não, pelo perguntando. contrário, eu sempre fui mais calmo, né? O Márcio, que virou monge, ele era uma pessoa bem agitada, então era uma pessoa que ele entrava na prova, ligava uma chave nele, ele ficava a 280 watts até terminar a prova. Ele não deixava a gente nem descansar. Então, o Márcio era uma pessoa muito pilhada, muito acelerada, tudo. Isso daí eu fazia o contraponto, que eu sempre fui uma pessoa mais tranquila. Então, eu fazia o contraponto com ele para até acalmar ele, às vezes abaixar a ansiedade dele e aprender também com ele nas questões ali disso daí, que ele era muito mais competitivo do que eu. Então, Uhum. só que aí acho que ele buscou esse caminho de monge porque acho que deu mais tranquilidade na cabeça dele, que ele era bem acelerado. Era bem diferente como que ele está hoje. Está O mais que ele está tranquilo. hoje. É. Então, o Cristiano está perguntando aqui como começar e se dá para viver disso. Não, que viver disso não dá, né? Porque a gente compete tudo, mas tem todos os trabalhos, né, por trás disso. Seria um hobby mesmo, né? Um hobby que eu gosto muito, né? De trabalhar ali em equipe, estar no meio do mato, e tudo mais, com as pessoas que eu gosto. E como começar essas provas curtas, né? Das provas pequenas, aprendendo a navegar. Você vai cometer erros, né? Você tem que aprender com os erros. A navegação também é muita experiência, né? Por situações que você já passou e você vai falar assim, não posso cometer esse mesmo erro duas vezes. Então você tem que ter essa, essa experiência para poder Uhum. cometer. E às vezes mesmo você fala para a pessoa, fala, ó, você vai errar aqui. A pessoa vai e erra ainda, e depois fala, puta, bem que o Caco falou, porque só que ela tem que passar por esse processo para evoluir, né? Então, Uhum. eu acho que a coisa de aventura é muito isso, né? Muito experiência, você lidar com situações adversas e saber lidar com aquilo lá. Então, ter aquele jogo de cintura, né, para saber mudar ali levar a sua equipe, tirar a equipe do risco, né? Uhum. Uhum. Então, e levar sempre para frente, sempre empurrando o pessoal para frente. Então, a coisa de aventura é isso. Tem que ter experiência, tem que participar das provas, tem que fazer expedição no meio do mato, tem que ter problema, então, e saber resolver da melhor forma possível. Então, é isso que Tem é, que, que é a coisa. é, tem que gostar de ficar cheio de lama, não pode se importar com nada dessas frescuras, né? Eu lembro de uma que eu cheguei que foi o dia inteiro de prova, não deu nem para lavar a roupa, de tão marrom que a gente chegou. Uma prova lá no Espírito Santo. Não Tem deu que nem para. ter Não pode ter sapatilha, apego. não Hã? tem sapatilha de bike, eu nem lavo mais, já É, vai com lama mesmo, já tênis também não lavo mais. Sempre é, suja, né? Então, para que ficar é. lavando? O Roberto tá pedindo para você falar do sprint da última prova. Fala sobre o sprint da última prova. Foi uma coisa. Aquela situação, né? Gritar gol antes do tempo, né? A gente estava em primeiro na Carrasco, sempre com uma disputa muito forte, né? Entre as primeiras equipes, a hora que eu sabia que ia ter, né?
E só que aí chegou no finalzinho, faltava, tinha um PC e depois a chegada. A chegada era com base eletrônica. Então quem passa primeiro ia ganhar a prova. E a prova foi encurtada num trecho lá, então ia interromper ali. E eu estava ali na situação de primeiro, tudo, aí a equipe passou pelo outro lado, a que vinha em segundo. E eu não vi. Aí quando a gente chegou no topo de uma montanha, que era uma trilha, tinha uma navegação para chegar, e bastante espinho e tudo mais, a gente subiu, não muito forte, mas tranquilo, e a equipe passou a gente antes de subir nessa montanha, então eles aceleraram. E, então aí chegou lá no topo da montanha e a gente estava em segundo, a 15 minutos do primeiro. E só faltava a chegada. Aí eu falei, aí deu aquela desanimada, deu uma sentada no PC. Aí tinha um fiscal lá do PC, ele foi meu apoio numa prova da Carrasco, sei lá, 10 anos atrás. Ah, Aí ele chegou assim e falou, cara, eu de dia não achei essa trilha que vocês vão sair dessa montanha. Falou, você tem chance de buscar eles ainda, não acabou ainda, né? Aí eu sentei só para tomar água e ele falou, isso é verdade, vamos esperar chegar, vamos para a chegada, né? Vamos, aham. só acaba quando termina, né? Aquela frase normal, né? Aí eu saí correndo e aí eu consegui achar essa trilha de primeiro, assim, muito rápido e já encaixamos na trilha, indo rápido, correndo, tudo mais isso aqui. Faltando 500 metros para a chegada, a Vocês passaram. equipe, a equipe que estava à nossa frente estava saindo de uma trilha errada. Eles tinham se perdido. Olha Aí, só. aí juntou os 8 numa descida cheia de pedra, espinho, caatinga. E aí foi aquilo, né? Foi 500 metros, não sei que ninguém quebrou nada. Mas vocês Pularam, passaram. né? Então chegou todo mundo junto, só que Ah, aí a gente ficou primeiro. ó, viu? Já Deu, não tinha dado por sei, derrotado. deu um segundo de diferença, assim. Foi Um segundo uma, diferente. porque foi o tempo de um chip para bater e o outro chip. Então Ó, foi tenso ali no finalzinho. aham, E aí a gente tinha dado já como tá em segundo, perdido. só que falei, mas vamos ver o que acontece. Aí a gente Que conseguiu legal. passar bem, eles deram uma perdidinha, a gente, Devem ter ficado muito felizes, né? né, ficamos Eles. felizes. Que É, é perder no finalzão assim. é. É, o pessoal tá, o Cris está perguntando aqui, o que que você acha que o Brasil, porque o Brasil tem muito potencial realmente, né, para esse tipo de prova, mas para aumentar, ó, triplicar, ele diz, né, o número de praticantes aqui, envolver clube, você tem alguma sugestão aqui, como pode aumentar? Porque realmente não é muito difundido, né? São grupinhos ou o pessoal que já corre em montanha e de repente quer experimentar uma coisa diferente, não tem uma difusão grande assim para sei lá, para a meninada, para a criançada, saber que é uma coisa que pode ser procurada. Então, isso eu acho que teria que trazer mais assim para as escolas, né? Essa parte de aventura, fazer, sabe, canoagem, trekking, bicicleta e fazer uma formação assim dessas provas que trazem iniciantes, né? De ensinar as modalidades e começar fazer as provas mais curtas. Porque lá você chega na última prova que eu fiz na Austrália, ali entre Melbourne e Sydney, foi ali mais ou menos no meio, a gente estava num lugar que era uma reserva ambiental muito grande. A gente remou mais ou menos de 150 quilômetros nessa reserva. E no meio a gente achou uma expedição de criança de 8 a 12 anos. Olha só. Aí a gente perguntou o que eles estavam fazendo, eles estavam no Rio há 5 dias. Ó, Remava e acampava. Aí você vê a que bacana. felicidade da criançada lá. Então, isso daí que falta para o Brasil, ter essa cultura mais de aventura, das É. escolas levarem as crianças para fazer aventura, que aí vão ter futuros Aham. corredores de aventura aqui no Brasil. E o Brasil tem um É. cenário para isso, né? Para Sim, fazer tudo isso e até mais seguro do que fazer na Austrália, que estava remando tinha tubarão. crocodilo naquele, Pouco de- naquele rio lá, né?
Então, aqui é um pouco mais seguro que lá. E lá, a molecada adorava. Aí, no final da prova, a gente estava com uma equipe da Nova Zelândia. A mulher falou que tinha, a menina da equipe falou que tinha uma competição na, na Nova Zelândia anual que juntava 3.000 crianças, Olha só. de 8 É, a 17 anos. Então, é cultura mesmo das é escolas cultura, levar o pessoal para fazer isso daí. Fora que ganha um monte de coisa, né? Levar a criança para o meio ambiente, tem muitos Sim, sim, ensinamentos. Então, acho é, que hoje em dia falta isso aqui no Brasil. falta, com certeza. E a Úrsula está falando aqui, né? Devia ter orientação, como que é? A orientação devia ser material básico para qualquer aula de educação física escolar. Sim, no Sul é muito forte, né? No Sul tem aulas de coisa de orientação como curricular na escola. Lá no Rio Grande do Sul, acho que Santa Catarina também. Então, no Brasil ainda não tem, né? Não tem, em São Paulo ainda não tem isso aqui mais para o norte. É, Mas eu acho que deveria ser curricular, porque é. você fazer uma atividade de orientação para a criança é importantíssimo, né? Para a vida adulta depois, né? Eu sou totalmente perdida, daquela que é capaz de perder o carro no estacionamento. Então, ia fazer muita diferença. Eu me criei no Paraná, então, pelo menos na minha época, não tinha lá Não, hoje tem no já. Paraná. É. Ah, mas bacana. Olha, Caco, foi um prazer. Legal tá mudando um pouco o ambiente dos esportes aqui, que eu trago sempre muita coisa de natação, até que é a minha base, né? Até, e Sim. é meu esporte até hoje. Mas muito bacana. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou também. Parabéns aí pela tua trajetória. E que venham mais provas aí, que a gente consiga. Estamos já passando, né, por essa fase É. toda e que a gente volte a poder competir aí, porque cada um gosta de se desafiar cada vez mais. Então, obrigada. E quando quiser aparecer de novo por aqui, estamos por aqui. Obrigado pelo convite, de falar um pouco da modalidade, né? Da coisa de aventura que eu gosto muito. E, e trazer um pouco, né, desse esporte aí para o pessoal conhecer, que eu acho Sim, que acho que é importante também. com certeza. Deixa eu É. só ver se botaram uma pergunta que apareceu um. Ah, não, é só o Dr. Carlos que botou aqui na caixinha. Valeu, Caco. Mandou um abração aqui, o pessoal. Então tá bom. Olha, te chamaram de Cazuza aí, hein, Caco? Não, o Cazuza é um que estava com a gente na É? competição. Ah, tá. Então tá bom. Então, boa noite. Ela vai ficar gravada. Depois eu vou te mandar um link que eu, quando baixar, eu também salvo lá no YouTube. Ah, Então, eu legal. tenho, quem quiser me seguir lá, YouTube segue a Lê. Não tem muita coisa diferente do que tem no Instagram, mas pelo menos é um caminho mais fácil. Se alguém quiser rever depois, então, a live com o Caco. Tá, joia. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.